Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Um prazer estar com você todo sábado de manhã, 9 da manhã. Nós estamos aqui na Rádio UNAMA e, aliás, eu quero dizer que nós estamos também no Twitter da Rádio UNAMA, o @Rádio UNAMA. Um abraço para você que está no Twitter da Rádio UNAMA e você também que está acompanhando a gente no Instagram do @PGlobalizando. Um abraço para você que está no nosso Instagram, @PGlobalizando. Estamos iniciando o programa Globalizando. É um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Já tem 9 anos no ar. A gente tem levado discussões de temas internacionais e suas interfaces regionais, nacionais e locais. Importante trazer temas nesse bate-papo de grande qualidade e também entremeado com muita informação e música. E você sabe, eu não faço o programa sozinho. Eu estou aqui com a equipe de locutores do programa Globalizando, nesse caso, locutoras do programa Globalizando. Deixa eu começar dando bom dia para a internacionalista formada na Universidade de Lisboa, Portugal, Emi Vilas Boas. Emi, que saudade de ter você aqui na locução. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. É um prazer estar de volta aqui. Já foram quase 3 anos sem estar na rádio, então é um prazer, sempre uma felicidade estar aqui no Globalizando. E vocês sabem que a gente está em todas as nossas redes sociais, né? Então, a Leia Matheus, lá no Instagram, um abraço para você e siga a gente também, que é @PGlobalizando. Muito bem, Emi, seja bem-vinda de volta. E quem está também com a gente é diretamente de Castanhal, agora aqui em Belém. Estou recebendo Luciana Alves, acadêmica do 4º semestre. Lu, seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. É um prazer. Queria mandar um abraço para nossa seguidora do Twitter, Sabrina Valente. Bom dia, Sabrina. Isso mesmo, Luciana. E completando o nosso time de locutores também diretamente de Castanhal, estamos recebendo Sara Tavares. Oi, Sara. Bom dia, professor. Bom dia, equipe aqui no estúdio. Bom dia, nosso convidado. E você também, nossos ouvintes da Rádio UNAMA, do programa Globalizando. É sempre uma honra estar aqui aos sábados de manhã com vocês. Eu queria mandar um abraço para nossa seguidora do Facebook, Aline Santos. Obrigada por acompanhar a gente, Aline. Legal, Sara. Formado o time de locutoras do programa Globalizando, quero dizer que cada programa tem um tema diferente e hoje nós não poderíamos deixar de tratar de um tema que se tornou urgente. Estamos falando de aquecimento global e gestão das cidades. Como é que as cidades estão se preparando ou deveriam estar se preparando diante desse clima urgente, dessas mudanças climáticas urgentes? Para falar desse tema tão urgente, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA Nanindeua o professor Bruno Soeiro Vieira. Ele é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido da UFPA, mestre em Direito do Estado pela UNAMA, especialista em Direito Tributário pela PUC Minas e bacharel em Ciências Contábeis, bacharel em Ciências Jurídicas pela UFPA. Ex-auditor fiscal da Secretaria Municipal de Finanças do município de Belém, coordenador da região norte do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico no biênio 2018-2019, ex-secretário executivo do Conselho Superior de Administração Tributária do município de Belém. Ele é pesquisador do CNPq, do Grupo de Estudo e Pesquisa em Direito à Cidade, e é professor adjunto da Universidade Federal do Pará. Professor Bruno, que prazer lhe receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a vocês que aqui estão, né? Também participando desse prestigiado e importante programa, esse canal de comunicação que, como meio de extensão, é extremamente importante porque leva informações importantes, relevantes na seara local, regional, nacional e internacional. Legal. E falar de um tema importante, porque hoje não podemos deixar de falar na gestão das cidades diante das urgências das mudanças climáticas. Professor Mário, as cidades há décadas sofrem, né, com um modelo de planejamento muito desajustado, um modelo de planejamento que tem um perfil e que prioriza determinados atores, prioriza, sobretudo, os detentores do capital imobiliário. E, portanto, se prioriza um ator, desprestigia, né? Relega a um segundo plano o restante da sociedade. E aí o resultado é que nós temos cidades aonde nós não temos qualidade de vida, cidades com grandes problemas de saneamento, de mobilidade, falta de arborização, dificuldade de acesso à água e
Cidades essas que há décadas sofrem com esse modelo equivocado, que enfrentam agora, para agravar mais a situação, as consequências, né, do aquecimento global, que são esses eventos extremos que estão gerando problemas maiores e cada vez mais intensos a quem vive nas cidades. Globalizando. Fique por dentro. Eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Estados Unidos, China, Índia, Brasil e Rússia são alguns dos países que mais agravam o aquecimento global, infelizmente. Pois são os que mais emitem dióxido de carbono, o gás responsável pelo efeito estufa. O fenômeno acontece devido à queima de combustíveis fósseis, provenientes de processos industriais para a aceleração da economia dos países. Embora haja metas para a redução da emissão desse gás, elas estão longe de serem atingidas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa de hoje está falando sobre aquecimento global e gestão das cidades. Estamos conversando com o professor Bruno Soeiro Vieira, entre outras coisas, doutor em Direito pela PUC de São Paulo e doutor em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido lá do NAE da UFPA. Professor, tem uma pergunta aqui que eu acho bem legal para a gente começar a conversar, do Ronaldo Figueira, está nos mandando pelo Instagram. Obrigado, viu, Ronaldo, pela sua participação. De que forma o Estado e a iniciativa privada podem cooperar no espaço urbano para conter o aquecimento global? Bem, professor, e também respondendo ao amigo Ronaldo, a política urbana ela precisa ter o caráter participativo, o caráter democrático. Portanto, a política urbana, sobretudo agora, em tempo de aquecimento global, ela precisa ser democrática e precisa ter a parceria desses diversos atores. E quando nós falamos em parceria, isso envolve também a fonte de financiamento. Isso. Então, quando a gente fala em fonte de financiamento, são recursos, dinheiro para custear a política urbana. Custear, por exemplo, um plano de arborização para a região metropolitana de Belém, né? Um plano de proteção dos mananciais de água. Isso tudo envolve recursos. Então, o município, nesse caso, ou os municípios, precisam aprimorar, incrementar suas fontes de renda própria, que são os impostos que estão lá previstos na Constituição, mas também podem captar recursos por instrumentos urbanísticos, e isso está previsto na legislação. Professor, no curso de Relações Internacionais nós temos uma disciplina chamada Elaboração e Análise de Projetos Internacionais, que, entre outras coisas, faz com que o aluno aprenda a captar recursos internacionais. Essa também é uma fonte de investimento importante para esses projetos. Sem dúvida, existem interesses, sobretudo de países europeus, em investir em projetos de pesquisa, em investir também em intervenções urbanas feitas pelos municípios, em especial na Amazônia, porque há um olhar de muita preocupação, com muita cautela, né, do mundo para a Amazônia. Infelizmente, estamos sofrendo ataque cotidiano por conta, inclusive, por ações do próprio Estado, que fragilizam, que fomentam o ataque ao meio ambiente. Só que o meio ambiente, ele precisa ter uma reflexão que ele não é apenas local, ele gera repercussão regional e também global. E por isso que os outros países estão preocupados com a nossa Amazônia. E eu até parabenizo a UNAMA, o curso de Relações Internacionais, por capacitar os alunos para que eles possam, no futuro, no mercado de trabalho, captar esses recursos que serão, sem sombra de dúvida, para um país periférico e para cidades periféricas como são as do Brasil, serão muito importantes na política urbana. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha, a equipe do Globalizando é formada por mais de 40 alunos de Relações Internacionais. São várias equipes, tem subequipes, e uma delas eu tenho um orgulho muito grande, que é a equipe de entrevistas. É uma galera que realmente consegue trazer os principais temas para perguntar para os nossos convidados, e nós vamos ter mais participação da equipe de entrevistas. Vamos lá. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvinte da Rádio Nama. Aqui quem fala é Juliana Gomes, membro da equipe de entrevistas do Globalizando. E nós temos uma pergunta do Jorge Malheiros para o tema de hoje. Olá, bom dia. Eu gostaria de saber como o mercado de crédito de carbono pode incentivar na indústria internacional. Professor Bruno. Bem, Jorge, o mercado de crédito de carbono é uma iniciativa bastante interessante, bem inteligente,
para viabilizar uma espécie de compensação daquela parte da indústria que emite um nível excessivo de gás de efeito estufa. E aí, para compensar, ela compraria esse crédito para gerar... E aí, essa compra acaba por gerar um mercado, né, de crédito de carbono nos países. Infelizmente, no nosso país, esse mercado de crédito de carbono ainda não foi regulamentado, muito por conta do atual governo. Infelizmente, eu preciso falar, né? Não é nenhuma perseguição, mas é uma realidade, é um fato, né, que o atual governo não se empenhou em regulamentar esta política, que acaba sendo uma forma de política pública, que de forma contundente contribuiria com a preservação do meio ambiente, infelizmente. Professor Bruno, e aí vem uma grande questão, né? A gente não pode deixar essas coisas na mão só do mercado, aliás, nem deveria. O Estado tem que entrar como um ator preponderante no processo. Sem dúvida, o Estado ele é aquele ator da vanguarda, né? Ele precisa estar à frente, ele precisa, evidentemente, com uma participação da sociedade, mas ele precisa estar à frente desse processo. Ele precisa, sobretudo, também utilizar dos seus mecanismos de comando e controle, de fiscalização, né? De punição, para conter qualquer degradação do meio ambiente, seja o meio ambiente natural, seja o meio ambiente cultural, seja o meio ambiente urbano, todos esses meio ambientes, todas essas camadas de meio ambiente precisam da presença estatal ali com seus instrumentos de comando, dizendo o que deve ser feito e o que não deve ser feito, e controle. Multando, fiscalizando, embargando determinadas atividades, determinadas empresas, determinadas pessoas que vierem, que ousarem a desrespeitar a legislação ambiental. Interessante, né, Emi? Você veio de Lisboa agora recentemente, passou 3 anos lá. Essa é uma discussão que também é muito forte na Europa, né? É uma discussão extremamente forte, extremamente importante, né? Extremamente presente também no dia a dia, como a gente vê coisas pequenas, como por exemplo ir no mercado. Você não vai no mercado se você não tiver sua própria sacola, senão você vai comprar uma sacola, porque sacolas plásticas já não são permitidas. Os restaurantes também já não podem mais dar copos plásticos, canudos plásticos. Então são ações menores, são ações pequenas que nós achamos que não fazem tanto efeito, mas tem. O que também acontece na gestão da cidade, que o professor estava falando, também é na questão dos transportes. Os transportes lá estão sendo incentivados a serem mais elétricos. Então existem ônibus que já têm zero emissão de gás, o incentivo do uso de elétricos de metro, que são coisas que poluem menos do que os combustíveis fósseis. E também existe uma grande pressão da própria sociedade, não só portuguesa, mas da União Europeia em si, na questão de repaginar empresas, repaginar todo o sistema de energia da Europa para que seja mais limpo, para que seja mais sustentável, que a gente tenha uma perspectiva melhor. Até mesmo porque estão sofrendo bastante agora com o calor, devido ao aquecimento global, como consequência de tudo isso que o professor vem falando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Bruno Soeiro sobre essa questão da gestão da cidade diante das mudanças climáticas. Mandar um abraço para a Daiane Silva, que está nos acompanhando no Instagram. A Jennifer também, que está com a gente no Instagram. Jennifer, boa recuperação para você. Ela fez uma cirurgia, é daqui do Globalizando. Jennifer, um beijo para você. E toda a galera que está entrando no nosso Instagram, @pglobalizando. Você que está no Twitter da Rádio Nama, @Rádio Nama, um abraço para você. O professor Bruno Soeiro também está ao vivo aqui dos estúdios no seu Instagram. E, aliás, professor Bruno, tem uma pergunta legal aqui da Ana Borges. Obrigado, Ana, no Twitter. Quais os principais impactos do aquecimento global para as cidades litorâneas? Bem, professor, a preocupação da Ana é uma preocupação de milhões de cidadãos e cidadãs no mundo, né? O aquecimento global ele tem também gerado derretimento das calotas polares, aumentado os níveis dos oceanos, e isso tem fazendo com que o nível do mar aumente e as cidades costeiras espalhadas pelo mundo, as cidades que estão ali em ilhas, estejam sendo, como posso dizer, impactadas, né? Atingidas. Aqui mesmo no Brasil, existem estudos já que monitoram quais as cidades que estão mais propícias a esse impacto causado pelo nível do mar. E
cidades como Recife e cidades como Belém, que tem grande parte do seu território abaixo do nível do mar, Sim. sofrerão muito com o aumento do nível dos oceanos. Nos Estados Unidos, já há uma preocupação maior que se preparando para o futuro. Já são criados fundos, são cobrados fundos de empresas, de pessoas físicas também, criando uma reserva financeira para criar obras que contenham esse aumento do nível dos mares, né? Trazendo a discussão aqui para Belém, de fato, o que poucos sabem, primeiro, que tem e todo o impacto de aquecimento global impacta também no local. É aqui que a gente vive. Em Belém, por ser abaixo do nível do mar e cercado por tantos canais, isso tem uma consequência tremenda, inclusive para as populações mais pobres. Pois é, a população mais pobre, ela ocupa o que nós denominamos em Belém de baixadas. Sim. Né? E por que elas ocupam as baixadas? Que são regiões que são sujeitas ao nível dos rios, e o nível dos rios também recebe impacto do nível dos mares, dos oceanos, certo? Elas ocupam esse espaço porque o mercado da terra, ele sofre a denominada especulação, que Certo. aumenta o valor da terra, e essas famílias, por serem de baixa renda, não conseguem comprar imóveis, não conseguem comprar um pedaço de terra em terreno seco. E aí elas são obrigadas a morar nas baixadas e, portanto, estão mais suscetíveis ao impacto, né, do efeito da maré, efeito do aumento do nível dos mares, infelizmente. Professor, e nesse caso, as políticas públicas devem estar voltadas não para o agora, mas também no futuro. E esse é o grande problema. Às vezes, as políticas públicas, elas são só para o momento presente. Infelizmente, estamos há muitas décadas na política urbana enxugando o gelo. O ideal é que nós façamos o gelo, ou seja, temos que implementar uma política pública prospectiva, olhando para o futuro, planejando uma cidade de Belém, uma cidade de Ananindeua, de Marituba, de Castanhal, de Marabá, para dar 15, 20, 30 anos, com uma preocupação e uma responsabilidade intergeracional, preocupado com as cidades que a nossa geração deixará para gerações futuras. Então, essa política pública, essa política urbana precisa ser feita consistentemente, olhando para o futuro e não apenas apagando os incêndios que já ocorrem. Muito bem, professor Bruno Soeiro aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Uma outra equipe que nos enche de orgulho no Globalizando é a equipe de externas e sempre tem uma participação diferenciada. Hoje estamos recebendo a nossa produtora Vitória Vidal, tá na UNAMA, Alcindo Castelo. Oi, Vitória. Bom dia. Bom dia, professor Maritito. Olá, ouvinte do programa Globalizando. Eu estou aqui diretamente da UNAMA da Alcindo Castelo e hoje eu vou falar com a professora Ana Isabel Santos. Ela que é coordenadora e professora do curso de Artes Visuais e vai falar pra gente sobre a mostra de arte que está ocorrendo aqui na UNAMA. Bom dia, professora. Bom dia, Vitória. Bom dia, professor Maritito. Queria agradecer pelo convite, estar aqui no espaço para falar da nossa galeria, para falar do nosso curso. Bora lá, Vitória. Professora, conta pra gente o que é a mostra de arte que está acontecendo aqui na UNAMA. Bom, Vitória, essa exposição ela é uma iniciativa da integração dos cursos de pós-graduação em Comunicação, Linguagem e Cultura e do curso de Artes Visuais, né, da graduação. Então, ela tem esse viés da união de um acervo da nossa universidade com um acervo da UFPA, né, da Universidade Federal do Pará. A gente tem vários exemplares de obras que comporam outras exposições em outros momentos na Graça Landeira, e ela tem uma curadoria dos nossos professores Mariano Clautal e do professor Jorge Eiró, né, que é professor de arte e professor também do PPG-CLC, e a gente está com várias programações, né, todas as quintas-feiras até dia 9 de setembro. Semana passada, Vitória, a gente teve a conversa sobre fronteiras do moderno e contemporâneo na moda e arquitetura. E semana que vem, agora, a gente vai trabalhar com fronteiras do moderno e contemporâneo, cinema e poesia. A gente vai ter 2 convidados, o Alex Damasceno e o professor Marcílio Caldas. Vai ser um encontro muito importante. E esses encontros, eles seguem até setembro, né, como eu falei anteriormente. Vamos trabalhar com poéticas e trajetórias e outros 2 convidados a cada encontro. Todos esses encontros, pessoal, eles ocorrem às 19 horas aqui na nossa Galeria Graça Landeira, onde você também vai poder visitar a nossa exposição, que é muito importante, que tem um viés muito interessante também para a comunidade acadêmica.
Professora incrível, inclusive que a galeria está linda. Olha, vale a pena visitarem. E explica pra gente, para os nossos ouvintes, a importância desse evento, professora. É muito importante a gente ressaltar esse evento, né? Esse evento, ele traz o retorno da Galeria Graça Landeira, né? Então, ele traz uma exposição com um fundamento de pesquisa dos nossos professores, né? Tanto o professor Jorge Herói como o professor Mariano Clautal. Queria, inclusive, agradecê-los pela iniciativa, agradecer também o professor Edgar Chagas, do PPG-CLC. Então, a importância, ela tem, na verdade, essa questão de trazer o retorno da galeria e também desse espaço, que é muito importante para a nossa exposição, que não deixa de ser um diferencial dos nossos cursos, né, de mentes criativas, de artes visuais e do programa de pós-graduação aqui na UNAMA, Adalcino Castella. Obrigada, professora. Essa foi a professora Ana Isabel e ela falou sobre a mostra de arte que está acontecendo aqui no UNAMA, Adalcino Castella. Obrigada, professora. Obrigada, Vitória. Um abraço. Aqui agora, diretamente do bairro do Amarizal, um abraço a todos, um abraço também para o professor Mário Tito, que estava fazendo aniversário hoje, um grande beijo, e agora saio com vocês aí do estúdio. Globalizando. Fique por dentro. O aquecimento global é muito discutido, principalmente a necessidade de se combatê-lo para o bem-estar do planeta. A cidade de São Gonçalo, no Piauí, investe em energia solar, tendo a maior dessas usinas do Brasil, sendo essa energia atualmente a segunda maior fonte energética do país, o que diminui a demanda por energia térmica, que é responsável pela liberação de muitos gases. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Bruno Soeiro aqui no programa Globalizando. Estamos falando sobre a gestão das cidades diante do aquecimento global. Antes de continuar conversando com o professor Bruno, deixa eu mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando lá no Instagram, @pglobalizando, a Ágata, a Célia, a Verena, a Luísa, a Aline, o Júnior. Você que está nos acompanhando, um abraço muito grande. E se você está acompanhando o programa no podcast, está no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, está no Spotify, então você pode acompanhar a gente levando essa informação de qualidade. Professor Bruno, o Wallace Dias está perguntando o seguinte no Instagram: quais são as consequências do aquecimento global para o Brasil? Oi, Wallace, tudo bem? Bem, veja só, o aquecimento global, ele faz com que os chamados eventos extremos, que são as chuvas muito fortes, extremas, a seca extrema, o aumento do calor extremo, o frio extremo, ele aumente e diminua o intervalo em que ocorrem. Porque esses eventos extremos, é bom deixar claro, sempre aconteceram ao longo da existência do planeta. Porém, com o aquecimento global, o intervalo entre a ocorrência desses eventos extremos tem diminuído muito. E isso tem feito com que as cidades elas não consigam absorver tamanho impacto. E se a gente pensar em chuva, por exemplo, né? Então, se são chuvas extremas, cidade que é muito hipermeabilizada fará com que ocorram muitos alagamentos. Se eu pensar em cidades que não estão preparadas para o calor, como muitas cidades na Europa, eu sei que a tua pergunta está voltada ao Brasil, mas muitas cidades na Europa não estão preparadas para o calor extremo. Isso. Então, isso tem, inclusive, basta ver as notícias da última semana, tem impactado a qualidade de vida daqueles que moram lá. Então, por isso que as cidades e as cidades do Brasil precisam ser planejadas, preparando a sua infraestrutura para absorver o efeito da água, evitar que determinadas encostas caiam e matem pessoas. Então, tem uma série de medidas que a política urbana deve adotar. Por exemplo, outra que eu lembrei agora, é muito importante, a meu ver, que seja feito um plano de arborização para que as árvores possam, né, nos proteger do sol, mas também, né, transformar o hidróxido de oxigênio, né, em oxigênio, ou seja, conter esses efeitos do aquecimento global. E aquilo que a gente conversava nos bastidores, né, professor Bruno, você precisa então de gestores preparados para isso, mas também de uma equipe técnica que entenda isso e uma cultura da população que entenda que vale a pena investir no futuro e não somente pensar o presente em si, né? Professor Mário, infelizmente nós temos como diz a professora Hermínia Maricato,
existe no país um analfabetismo urbano, urbanístico, ou seja, não se conhece a importância da política urbana e, ao não se conhecer a importância política urbana, não se atribui valor. Perfeito. E é importante, sim, que exista no âmbito dos municípios uma equipe interdisciplinar que possa, sim, garantir uma política urbana sustentável. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. De viagem musical de qualidade para conversa de qualidade com o professor Bruno Soeiro, falando sobre aquecimento global e gestão das cidades. E tem pergunta pelo Facebook, o Victor Barros está lhe perguntando o seguinte: o que o governo brasileiro tem feito para diminuir os efeitos do aquecimento global? Vitor, as ações que visam mitigar, diminuir esses efeitos são quase inexistentes, infelizmente. Pelo contrário, se eu pensar no governo federal, as ações, né, a famosa deixar a boiada passar, Sim. tem sido muito eficiente, né? Ou seja, no sentido contrário da tutela, da proteção do meio ambiente. Então, infelizmente, se eu pensar nas ações do governo federal, são inexistentes, pelo contrário, elas são retrocesso na política de proteção ambiental. Agora, no âmbito dos municípios, existem alguns casos esparsos, né, que visam diminuir essas consequências do aquecimento global, sobretudo no âmbito do transporte. Tem algumas prefeituras que têm já tentado estimular, fomentar a troca, a substituição da frota de transportes coletivos urbanos por transportes menos poluentes, sobretudo os ônibus elétricos. Então, isso é uma medida que é importante que os municípios podem adotar para combater o aquecimento global. Outra, planos de arborização, criação de parques urbanos, né? Então, essas são medidas que os municípios podem adotar para, de forma muito forte, combater os efeitos do aquecimento global. Deixa eu aproveitar e fazer um merchan aqui do nosso programa Globalizando e do curso de Relações Internacionais. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. O curso tem 16 anos na UNAMA. É um curso que vem formando internacionalistas para o mundo, internacionalistas preocupados com uma série de questões. E para você que está nos acompanhando, Relações Internacionais não é somente para a diplomacia. Ao contrário, a diplomacia é uma pequena parte, inclusive, das relações internacionais. Isso que nós estamos conversando aqui, a preocupação da gestão pública internacional, inclusive com recursos internacionais, você estuda e se prepara para ser um bom internacionalista. Você tem uma ideia, nós temos uma disciplina chamada Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Nós temos uma disciplina chamada Amazônia no Macroambiente Internacional, que são disciplinas que discutem exatamente isso e com esses programas, esses projetos de extensão. Então, se você tem interesse em fazer relações internacionais, o próximo ano temos turma já abrindo de manhã e de noite. Já começamos este semestre, já tem uma turma começando o segundo semestre bem forte. E se você quiser fazer relações internacionais, sempre entre em contato com a galera de mídias do nosso programa Globalizando. O Gabriel Micael, que está transmitindo aqui, a Sara, a Emi, são todos da equipe de mídias. E eu quero dizer que você participa do programa Globalizando, e quando a gente fala nisso, né, professor, fazer com que os jovens tenham essa sensibilidade da responsabilidade social também, né? Sem dúvida, professor Mário. Os jovens são o futuro e é o futuro que garantirá, né, cidades mais sustentáveis. E eu acho que a nossa geração tem esse papel, né, de se preocupar com o futuro, mas preparar esses que no futuro estarão à frente dos cargos públicos, dos espaços de poder, e nos espaços de poder terão condições de implementar ou ajudar a implementar políticas públicas, políticas urbanas sustentáveis. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. E o Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão primo do Globalizando, também tem 9 anos. Ele se constitui num espaço de produção dos alunos. Para falar sobre ele, um dos moderadores, estou recebendo aqui nos estúdios, o Tiago Caleron. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor. Bom dia a todos que estão presentes aqui e bom dia aos nossos telespectadores também. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é o site? O site é um meio, no caso é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Amazônia, em que nós temos vários enfoques, obviamente com a temática central envolvendo relações internacionais e os assuntos que se derivam desta. E no caso é um espaço em que nós produzimos
vários conteúdos, desde artigos até outros, como por exemplo resenhas ou conteúdos musicais, para que possamos englobar temáticas que estão envoltas hoje no mundo moderno e relacionar com as teorias de relações internacionais. Tem produção de alunos, então, toda semana. O que é que tem nesta semana de artigos? Certo. Nessa semana, na segunda-feira, no dia 22 de agosto, nós teremos o artigo com o texto Os Interesses Geopolíticos das Grandes Potências sobre Taiwan, o qual será produzido por Ana Grimar Silva, acadêmica do 4º semestre de Relações Internacionais da UNAMA. Posteriormente, na quarta-feira, dia 24 de agosto, teremos o texto produzido por uma internacionalista já formada em Relações Internacionais da Amazônia, Cauine Biapina, o qual o seu texto será a produção de verdade no período eleitoral como um instrumento do controle de massas. Por fim, nessa semana, nós teremos o artigo composto por 2 acadêmicas, Poliana Bernardes e Yasmin Torres. Poliana do 6º semestre e Yasmin Torres do 8º semestre, o qual o tema será Guerra e Moda, seus entrelaços na economia internacional. Esses são os textos da próxima semana. Sensacionais os temas. E eu queria que tu destacasse, Calerron, algum outro quadro do site que realmente seja importante do público saber. Eu, particularmente, gosto e sou bastante interessado no quadro de guerras, porque eu sou um amante dos conflitos e por isso eu costumo consumir muito conteúdo de filmes e até de livros que envolvam as guerras. Então, sim, eu recomendaria aos nossos telespectadores o quadro de guerras. Deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, para acessar todo esse conteúdo, essa riqueza de conteúdo, a galera deve fazer exatamente o quê? Onde é que deve acessar? Bom, primeiramente o nosso site, né? Isso. Não podemos esquecer. Caso você não consiga localizar na web, você pode acessar por www.internacionaldamazônia.com.br. Este é o nosso site padrão, no qual a gente produz os artigos e outros fatores e lançamos sempre no quadro. Nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é o Inter na Amazônia. E o nosso YouTube, LinkedIn e Facebook é o site Internacional da Amazônia. Muito legal, Calerron. Muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Eu que agradeço, professor. Legal, então. Está aí Tiago Calerron aqui no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos já na última parte do programa Globalizando, mas tem tempo ainda de fazer uma pergunta para o professor Bruno Soeiro, do Benedito Rosa, pelo Facebook. Muito obrigado, Benedito. Ele quer saber o seguinte, professor: como o aquecimento global se relaciona com a qualidade de saúde dos brasileiros? Oi, Benedito. Veja bem, à medida em que o aquecimento global gera eventos extremos, muito calor, muito frio, e em períodos menores, muita chuva, ou então ausência de chuva, isso vai impactar a vida de todos. Mas, sobretudo, infelizmente, dos mais carentes, né? Porque os mais carentes, eles possuem menos recursos, eles moram em regiões das cidades com menor infraestrutura, e se tem menor infraestrutura, regiões que alagam com mais facilidade, regiões que têm menos acesso à água, regiões com menos arborização e, portanto, o aquecimento global para essa população mais carente, ele é muito mais impactante. Mas, de um modo geral, para todos os habitantes do mundo, das cidades, inclusive do ambiente rural, o aquecimento global gera consequências, sim, no cotidiano. Muito calor, muito frio, muita chuva, ou então ausência de chuva, né? Então, isso tudo tem nos preocupado muito. Como pesquisador, professor, como é que você vê a necessidade de discutir temas sobre isso, mas não só discutir, mas propor políticas públicas efetivas para essa situação? Bem, eu acho que a academia, a UNAMA, né, a Universidade da Amazônia, a UFPA, as universidades do mundo, mas sobretudo aquelas universidades, aqueles centros de produção de conhecimento que estão na Amazônia, têm uma responsabilidade muito grande para pesquisar, mas também propor projetos de extensão que proponham, né, alternativas para o combate à agressão ao meio ambiente, para propor produtos que contribuam para a mitigação dos efeitos climáticos. Então, acho que é um grande desafio que nós, pesquisadores, temos de conduzir equipes de pesquisadores, determinar determinados problemas de pesquisa e, a partir dali, desenvolver pesquisas e extensões para que a gente possa, de fato, ter relevância social. E olha só, este foi o programa Globalizando de hoje. Passou rápido porque é muito gostoso de fazer. Eu sou apaixonado pelo Globalizando e tenho certeza que todo o curso de Relações Internacionais é também. Quero muito agradecer a você que participou. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Além de coordenar o curso de Relações Internacionais, coordeno a equipe do Globalizando e a gente sempre leva para você essas discussões importantes. Deixa eu agradecer muito a presença
do queridíssimo professor Bruno Soeiro. Bruno, eu te admiro muito como pesquisador, como policymaker também, e por isso eu quero te dizer que é uma honra ter te recebido aqui no programa Globalizando. Professor, como o amigo acabou de dizer, o que é bom acaba rápido, infelizmente, né? Então, muito agradável esses minutos que passamos juntos aqui, agradecer o convite ao amigo, agradecer também a Sara, né? A Luciana, a Emi, ao Gabriel, Micael, ao Ardel e ao Tiago, que estão aqui também compondo, né, essa agenda desse programa, que é muito importante para discutir temas relevantíssimos que têm conexão, interface com a questão internacional, mas também local, né? E do meio ambiente. Muito bem, professor Bruno com a gente. Deixa eu agradecer a quem fez perguntas. Ronaldo Figueira, Jorge Malheiros, Ana Borges, Wallace Dias, Victor Barros e Benedito Rosa. Começar a agradecer a nossa equipe de locutores, a começar para aquela que retornou a casa, Emi Vilas Boas, muito obrigado. Muito obrigada, professor Mário Tito, professor Bruno, foi sensacional, todas as minhas colegas de transmissão aqui no estúdio, é sempre um prazer estar aqui, e é um gostinho melhor estar aqui como internacionalista agora. Com certeza. Da última vez que eu sentei aqui, eu estava no 4º semestre, e agora eu tenho um diploma de internacionalista, então Ótimo. É incrível. E claro que vocês sabem que esse programa é incrível e tem todo sábado aqui na Rádio Nama. Então, no sábado que vem, às 9 da manhã, o nosso tema vai ser Psicologia como um cuidado da mente e um mundo doente, que é um tema sensacional, extremamente importante, que vai ser abordado de forma incrível, como sempre. E claro que vocês não podem esquecer que a gente tem a nossa live também, que está com um novo dia e um novo horário, que é na terça-feira, no dia 23 de agosto, às 8 horas, no nosso Facebook, que é Programa Globalizando. E a nossa live vai ser sobre mestrado em Relações Internacionais na UNILA. Então, não percam que vai ser incrível. Legal. Eu não posso esquecer de dizer que a Emi faz parte da equipe de mídias, do Globalizando, e também nossa live, tá? Nossa live na próxima terça-feira, 20 horas. Nós vamos falar de um tema importante, mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Integração Latino-Americana. O professor Lucas vai estar com a gente no Globalizando Live. Quero agradecer a Sara Tavares. A Sara, ela é membro também da equipe de mídias, diretamente de Castanhal. Sara, muito obrigado. Obrigada, equipe, por estar presente aqui. Obrigada à nossa equipe que fica por trás da rádio, que é o que produz o programa. E nosso convidado, o professor Bruno. É você, o ouvinte da Rádio Nama e do programa Globalizando. Queria aproveitar para te convidar a seguir a gente nas nossas redes sociais. Facebook Programa Globalizando, e Twitter e Instagram, @pglobalizando. E aproveitar que o professor falou de Castanhal, eu vou fazer uma divulgaçãozinha daqui da minha cidade que eu amo muito. A gente está tendo um festival incrível agora esse final de semana, que é o Festival do Açaí, é o primeiro da nossa cidade. E se você quer aproveitar uma programação cultural, comida muito gostosa e artesanato, dá uma passadinha lá, que é aqui do lado. E de Castanhal eu ganhei um presente de aniversário diante da Sara, um material muito bom, e de fato quero fazer merchan aqui de quem da string art da Dilva Monteiro, muito obrigado. Também de Castanhal, obrigado. Da equipe de externas, Luciana Alves, muito obrigado. Muito obrigada, professor Mário Tito. Muito obrigada a todos os ouvintes da Rádio Nama que estão acompanhando a gente. Gostaria de dizer que o programa Globalizando ficará disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Todos programa Globalizando. E aproveitando, queria mandar um beijo para 2 ouvintes muito especiais da cidade de Castanhal, Marcos Neves e Lucilene Alves, que, por ironia, são os meus pais, que eu sou muito grata. Queria agradecer aos 2 por estarem me apoiando muito nessa jornada no curso de Relações Internacionais, principalmente o meu pai, que tem me apoiado muito. Sou muito grata. E sou muito grata também por ter essa oportunidade de estar aqui no programa Globalizando. Fiz, inclusive, um curso de teatro para ver se eu melhorava essa dinâmica, mas deu certo. Obrigada. Deu certo. Muito grata mesmo pela oportunidade. Acompanhe a gente, não esqueça de que segunda-feira vai estar disponível em todas as plataformas digitais o nosso programa Globalizando, que está incrível. Legal, Luciana, muito obrigado. E eu quero agradecer quem fez o programa aqui nos bastidores, tá? Gabriel Micael está transmitindo no @pglobalizando do Instagram, e a Brenda, que coordenou todo o trabalho aqui nos estúdios da Rádio Nama. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Maria Clara Amadorra, Luísa Veiga, Alciane Dias e Alice Cardoso na playlist, Larissa Schoenberger, Luiz Sampaio, Lucas Patrick, Ana Clara Nunes, Juliana Gomes nas entrevistas, Agatha Poliani, Iane de Paula, Camille Mácula, Beatriz de Nazaré e Manuele Gaia no Globalizando News.
Cauine Biapina, Jennifer Gonçalves, Stephanie Rodrigues, Gabriela Alves, Lara Lima, Gabriela Grosso, Heloísa Valente, Lana Borges, João Victor Barra e Gabriel Contreira nas mídias. Paula Castro, Paulo Vitor Azevedo, Vitória Vidal, Ana Mel Grimati nas externas, Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Iago Cruz, Pablo Oliveira, Isabelle Macedo na produção de conteúdo, Brenda Macedo, Camila Neres no roteiro, Verena Moura na revisão de roteiro, Sérgio Salles e Josiane Mendes no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, a operação de áudio do queridíssimo Wardel Monteiro, a apresentação é minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal! Depressivos, acanhados entre discos e livros.